nome. É, Santista. Ó, Neymar fica contando com o Neymar Kings League. Só quer saber de Kings League. Chega aí, família vascaína, que tem muita resenha. Nesse vídeo vamos trocar uma ideia sobre a terceira rodada, que ainda não terminou nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Tem os minutos finais de Fortaleza contra a Internacional e o segundo tempo de Galo contra a Vitória. Mas dá para trocar uma ideia sobre os jogos que já se encerraram, porque, olha, eu tenho uma resenha aqui muito boa. Por quê? Mesmo após a vitória, Fábio Carille continua sendo criticado, cobrado. E aí eu tenho dois cortes aqui, rápidos, para te mostrar. De um gremista e de um torcedor do São Paulo. Na verdade, dois jornalistas, né? O Bagé e também o Barolo, falando dos seus respectivos treinadores. Eu acho que tem um Carille aí em todo canto, família vascaína. Ainda tem aqui o Lédio Carmona exaltando o Felipe Coutinho e já vamos trocar uma ideia também sobre o confronto de terça-feira. O Vasco entra em campo terça-feira. Quero resenhar aqui com vocês sobre o nosso adversário, o Ceará. Chega aí que tem muita resenha, mas antes, aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha, mostrar essa imagem aqui para vocês, né? Porque o Vasco já divulgou as imagens de hoje, né? O Vasco já voltou a trabalhar visando esse confronto contra o Ceará e fiz questão de printar essa imagem aqui do Adson, porque o Adson entrou muito bem, né? Na partida ali contra o Sport, o Vasco, que também na partida ali contra o Santos, o Adson entrou bem, não somente o Adson, né? Adson, Jair, Pai, a gente vai trocar uma ideia sobre isso no decorrer do vídeo e eu vejo muito, né, o Adson como titular aí num futuro próximo, família vascaína. É só ele condicionar que eu acho que ele vai ganhar essa vaga aí do Garré, que também tá evoluindo, né, o argentino. Mas olha só, família, eu tava vendo aqui o time do Ceará e, poxa, não me chamou a atenção não, cara, é um time bem modesto, tá? Olha só, o Bruno, o goleiro aqui eu não conheço, a zaga, eu sei que é uma zaga que caiu, né, no ano passado, o Marlon jogava no Cuiabá e o Éder, se eu não me engano, no Atlético Goianiense. Os laterais aqui eu não conheço, os volantes também não. O Ailon, a gente tem um passado com ele, né? Ele estava no Ituano, naquela batalha de Itu, mas um jogador que até fez gol nessa última rodada, mas é aquele estilo do Guilherme, né? Sempre joga ali em times da Série B, aí sobe, não rende, volta para um time da Série B e, claro, né, tem ali o Pedro Raul. Eu separei aqui também as estatísticas do jogo, esse último agora, né, dessa rodada contra o Juventude, um amplo domínio ali do Juventude, ó, 17 chutes, 3 no gol, posse de bola maior também para o Juventude, mais passes, né, jogando em casa. Só que aí eu separei aqui também as estatísticas do jogo contra o Grêmio, é bem interessante para a gente entender, porque a gente vai enfrentar o Ceará fora de casa. Tá aqui, ó, foi um jogo onde o Grêmio teve mais domínio, mas acabou que o Ceará conseguiu a vitória. Chutes, 12 para cada um, chutes ao gol, 6 do Ceará, 3 do Grêmio, posse de bola 63% para o Grêmio e mais passes, né? Então assim, me parece que foi uma partida que o Grêmio, eu não vi o jogo, tá? Conseguiu ali ter um certo domínio, mais posse de bola, mas o Ceará foi mais efetivo, né? O Vasco que tem sempre muita dificuldade, né? Jogando fora de casa, eu não sei como é que o Carille pensa o Vasco para essa partida, se vai poupar algum jogador, não sei, né? Se vai ter alguma coisa nesse sentido, mas entendo que é um jogo para o Vasco trabalhar bem, muita atenção, porque é importante essa vitória aí contra o Ceará. Lá no canal novo eu estava reagindo, né, ao programa Troca de Passes, e aí o Felipe Diniz, ele questiona o torcedor do Vasco, comenta aqui no programa, e aí você esperava o Vasco na terceira rodada com 6 pontos, né, e eu comentei assim com a galera lá, falei, poxa, eu projetei aqui com vocês os 5 primeiros jogos do Vasco, e falei assim, poxa, 9 pontos, 9 pontos. Santos, Sport, batata, como diria meu pai. Agora tem o jogo contra o Ceará, que é difícil demais, mas eu tô contando com esses pontos. E aí contra Corinthians, eu comentei assim, contra Corinthians e Flamengo a gente negocia. Então assim, eu acho que se o Vasco conseguir aí, poxa, ganhar do Ceará e, poxa, de repente, porque é fora de casa também contra o Flamengo, né, que tá embalado aí também, já ganhou mais um jogo fora de casa, pelo menos um empate, assim, claro que eu quero ganhar, família, né, mas um empate, 5 rodadas, 10 pontos, eu acho que tá muito bom, bem positivo, na minha opinião, quero saber a de vocês. Trocando uma ideia agora sobre a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, como eu disse, né, ainda está tendo o jogo do Fortaleza contra o Inter e o segundo tempo, né, do Atlético Mineiro contra Vitória. Mas olha só, o Bahia acabou empatando contra o Mirassol que saiu na frente, né, o Bahia
empatou. Me parece que teve um gol do Mirassol, mas estava, né, impedido. O Mirassol poderia até ter ganho esse jogo aí. É muito daquele discurso, né, que a gente tem aqui, que não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. E essa resenha sem sentido entre nós, né? Ah, o time não jogou bem, foi dominado pelo fraco Sport, é isso e aquilo, não dá pra comemorar essa vitória. Pelo amor de Deus, não entra nessa resenha. Vamos separar as coisas. A vitória foi importantíssima. Tem que fazer até cara feia aqui pra você entender. Foi importantíssima. Claro que aí, aqui, analisando a atuação, tem que melhorar. Tem que melhorar. Porque eu entendo, de repente, se é contra o Inter, o Vasco jogando assim, não leva, não ganha. Mas a vitória foi muito importante, pô. Bahia, embalado, todo mundo paga um pau aí pro Bahia. Empatou com o Mirassol. Então a vitória foi muito importante. Claro que o Carille tem que melhorar esse time. Grêmio acabou perdendo, né, por 2-0 para o Flamengo. São Paulo 1-1. Sormani não deu nem tempo de eu pegar alguma reação dele lá para dar uma zoada aqui, senão vai ficar muito tarde. Eu vou postar esse vídeo, mas eu acho que nos acréscimos, né, o Fluminense fez um gol aí com Samuel Xavier. E olha, eu tava acompanhando aqui a partida, não tava prestando muita atenção não. Cara, mas o desânimo do Galvão narrando a partida, falei assim, esse jogo deve estar horroroso, hein? Pô, o jogo do Vasco foi movimentado, cara. Eu sei que o Sport esteve ali, né, mais organizado, mas foi um jogo lá e cá, movimentado, bem interessante. Esse jogo tava chato, mano. Mas, assim, o Galvão tava desanimado de narrar a partida. E aí aquele papo, né, cara? Na primeira rodada, ouvir tudo que a gente ouviu dos santistas. Essa água lá, hein, é 1 ponto em 3 rodadas. Neymar Kings League, vai contando com ele. E aí, família, vamos esperar, né? Mas Fortaleza Internacional 0-0 e Galo tá empatando também com vitória e ainda tem o segundo tempo. E assim, eu queria passar esses dois jornalistas pra gente trocar uma ideia sobre o trabalho de Fábio Carille. Tem que continuar, na sua opinião, tem que mandar embora, porque olha só, esses dois comentários aqui do Bagé, jornalista gremista, e Barolo, jornalista São Paulino. Olha como é que tá aí a grama do vizinho, olha só. Meus amigos, no dia 20 de abril de 2024, a gente tá no dia 13 de abril, 13 de abril. Esse cara até agora ele não conseguiu estabelecer um mínimo padrão de jogo pro São Paulo. Entra jogador, sai jogador, contrata, manda embora, se livra dos cabeça de bagre, traz mais meia dúzia de cabeça de bagre. E o futebol do São Paulo não muda, não muda. Eu não tô dizendo nem que não evolui, não é? Evolui a gente sabe, mas ele não muda, ele continua do mesmo jeito podre, nojento de assistir. O time do Zubeldia talvez esteja, pra mim, na minha opinião, entre os 3 que eu tenho mais desprazer de assistir. Que o presidente Alberto Guerra, ele teria que, neste momento, esquecer tudo o que tem em contrato. Esquecer tudo que tem em contrato. E eu não estou pedindo aqui nada irresponsável. Presidente Alberto Guerra, neste momento, por favor, entenda, não vai mudar nada com o Quinteiros. Não tem mais o que mudar com o Quinteiros. Os jogadores, eles estão se arrastando em campo. O Grêmio não tem uma jogada ensaiada. O Grêmio não tem uma evolução. Vamos parar com essa bobagem. Vocês estão mentindo pro torcedor. Para não chegar alguém e falar assim, Thiago, isso é coisa da sua cabeça. Calma. A Super Vasco destacou até um vídeo do canal Atenção Vascaínos. Tá aqui, ó. Parte da torcida segue criticando Carille, mesmo com 2 vitórias seguidas. E eu sei disso porque eu tô vendo aqui os comentários e também tô vendo a galera lá do grupo de membros debatendo também sobre a situação do Carille, mandar um abraço pra galera lá, tá? Até o Cristiano tava defendendo muito o Carille lá hoje. Então assim, família vascaína, é tudo isso que eu já falei no vídeo de mais cedo e vou comentar com vocês agora, vendo o Barolo e também o Bagé falando, porque assim, o mercado é complicado de treinadores, você pode até pontuar, Thiago, pô, mas não tem nada a ver, esse Quinteiros é horroroso, o Zubeldia é horroroso, mas de repente tem um outro treinador aí no mercado, mas quem, família? Não é fácil, não é nada fácil. Hoje tem o Diniz, que eu tenho certeza que você não vai gostar, pô, fechou, não sei, acho que quer ser político. Poxa, tem o Tite, eu acho difícil o Vasco conseguir a contratação, não sei se ele aceitaria, também deve ter a questão de valores, a mesma situação do Dorival Júnior. Então, assim, é difícil você hoje olhar para o mercado e você cravar que esse treinador ele vai fazer mais do que o Fábio Carille. Eu venho defendendo aqui há algum tempo, né, desde o jogo contra o Corinthians, porque achei um Vasco muito desorganizado e tô falando bastante isso aqui. Como é que pode? Um treinador que é conhecido pela parte defensiva e toma esse tipo de gol? De gols contra o Corinthians? Não existe. Não existe. Se ele não tem a capacidade de organizar esse time defensivamente, cara, não tem por que o Carille ficar à frente do Vasco. Mas aí aconteceu algo novo, né, na partida contra o Puerto Cabello, que foi os jogadores, né,
publicamente manifestando apoio ao Fábio Carille. A galera comprou o barulho do Fábio Carille. Verratti falou, pô, eu amo a torcida do Vasco, mas né, tem que estar todo mundo junto. Léo Jardim foi criticado, foi cobrado também. Porque, pô, não entendo, o Vasco ganhou, o Felipe Coutinho se posicionou, não falou da torcida, mas se posicionou. João Vitor, agora também a mesma coisa, falando que tá 100% com o treinador. Então isso é um ponto positivo, porque a gente entende que, cara, os jogadores realmente têm que comprar as ideias, é eles que vão se dedicar dentro de campo. Quando tem essa questão com o treinador, e a gente viu isso lá com o Ramon Dias, naquele jogo contra o Criciúma, que o Ramon Dias já tava cagando e andando, fazendo escolhas absurdas, colocando o Rojas pra jogar, e aí ele perdeu o grupo, e a gente viu a porrada que a gente tomou. Então isso é um ponto positivo. Agora, se eu acredito que o Carille vai entregar mais, vai organizar mais esse time, eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso. Muita, mas vou ficar na torcida porque ele tem esse ponto para destacar, né? Parece que ele consegue gerir bem o grupo e os jogadores estão com ele. E isso é um ponto positivo. Porque eu tava vendo uma outra resenha, por exemplo, do Farid falando do Grêmio, falando lá que o grupo tá rachado. É que tem uma galera que não quer trabalhar com quinteiros e não sei o quê. E no São Paulo eu não sei como é que tá essa situação, mas criticando também o trabalho aí do Zubeldia. Então, olha pro mercado, olha pros seus adversários, estão passando pelas mesmas críticas, e olha pro Carille, e aí eu penso, complicado. É uma sinuca de bico, tá? Não é nada fácil, mas quero saber a sua opinião. Mas além disso, família, vale aqui destacar, eu tava esquecendo, porque eu entendo que o Carille, já falei isso aqui, né, acho que ontem, o Carille tem em mãos o melhor elenco do Vasco, na minha opinião, desde 2012. Desde 2012. Eu tava vendo essa postagem aqui, cara, como é que a gente sofre, né? É interessante. Rapaz do céu. Torcedor Cruz Maltino 10, né? Uma página. Colocou aqui, ó. Últimos laterais esquerdos do Vasco. 22, Edmar. 21, Riquelme. 20, Neto Borges. 19, Danilo Barcelos. 18, Fabrício. 17, Ramon era bola. Júlio César, 16, mas em final de carreira. Cristiano, 2015. Diego Renan, 2014. 2013 a 2020, Henrique. Cara, poxa, e aí vem o Carille falar que a torcida tem que apoiar. Então, assim, esse é outro ponto, tá, família? O Carille tem que entregar um algo a mais, porque ele tem o melhor time desde 2012. Concorda? E aí, família, para finalizar a nossa resenha, queria passar esse corte também rápido pra gente trocar uma ideia sobre essa opinião aí do Lédio, né? Destacando a organização do time do Vasco, falando do Verratti, mas pontuando Felipe Coutinho. Tá vendo aí? O Lédio também tá babando Felipe Coutinho. Olha só. Então, eu acho que o Vasco é um time competitivo. É muito competitivo, mas acho que ele tem tido mais sorte do que juízo no jogo, por mais competitivo que ele seja, né? Eu acho que faltam ideias. O time conseguiu vencer, porque competiu e foi muito eficiente, como o Mansur já pontuou, o Alex também, o próprio Diniz. O time foi eficiente, teve um artilheiro, um jogador que já fez 13 gols na temporada, a gente ainda está em abril, já deu 2 assistências. E teve um jogador que eu acho que tem feito a diferença, começa a fazer a diferença, que o pessoal do estúdio não citou nesse início, mas eu acho que vale a pena pontuar, pela regularidade também. O Coutinho voltou a jogar bem, e bem ou mal ele consegue ditar o ritmo do time, ajudar o Verratti junto, concordo com o Mansur, com o Nuno Moreira, e um pouco menos com o Garré, que ainda está se adaptando. Mas com tudo isso que o Vasco apresentou em campo, o Sport teve momentos do jogo, e não foram poucos momentos, que foi melhor que o Vasco, foi mais organizado. Família, esse campeonato brasileiro promete. Eu tô meio aqui que no ao vivo, tô acompanhando aqui, Fortaleza empatou com o Internacional, 0-0, em casa, Galo e Vitória. 2-1 pro Vitória, jogando fora. E muita gente coloca o Galo como favorito ao título. Rapaz, esse brasileiro promete demais. Meu Deus do céu. Mas assim, família, um ponto pra gente destacar. Concordo plenamente com o Lédio Carmona. Até troquei uma ideia, né? Coloquei no vídeo hoje mais cedo do meu hater, novo hater número 1, falando que eu tô babando o Felipe Coutinho. Pelo amor de Deus, né? Felipe Coutinho tá figurando entre os meias que mais marcaram gols na temporada. Não foi uma partida de alto nível, tecnicamente falando, dele ontem, mas se movimentou, acabou contribuindo, deu uma assistência ali, né? Acreditou, lutou. Faz parte do condicionamento que eu tanto falava lá atrás. Eu falei com vocês, passador de pano, baba-ovo. O que eu falava aqui? O que eu falava aqui? Chegando pontas, contribuindo, vai melhorar pro Felipe Coutinho. Olha o Nuno. Olha a dinâmica que o Nuno trouxe para esse time do Vasco, pro Piton, pro Felipe Coutinho. Melhorando o condicionamento físico, vai entregar. Aí já fez lá um golaço contra o Melgar, passe de gênio, jogou bem, se movimentou contra o Sport, contra o Poeto Cabello poderia ter marcado um hat-trick, não sei como é que fala. Então assim, cara, gente, vamos valorizar.
vamos valorizar porque a gente tem um gênio e eu tenho a mesma visão que o Lédio. Acho que o Felipe Coutinho já está contribuindo muito, porque o Vasco hoje consegue não somente, cruzar a bola como um louco, né? Como um louco, como fazia em 2024, não. A gente consegue construir a jogada do segundo gol, né? Que muita gente está reclamando de falta, mas foi bonita também. Foi uma triangulação que chega ali no fundo, quem cruza? Um Nuno, limpo, né? De canhota. Olha só, é diferente. Outro ponto que eu queria rapidamente, que eu esqueci ali, falando do Carille, que é o banco, né? Pela segunda vez no Campeonato Brasileiro, aconteceu contra o Santos e aconteceu no sábado, o banco mudou o jogo, né? Não é que, tinha algum jogador enterrando, mas foi importante pelo cansaço, pela mudança de característica. Então, mais uma vez, o Adson, Payet, Jair mudaram a dinâmica do jogo, Ryan, né? Entendi também a entrada do Alex Teixeira, porque o Lloyd realmente não está conseguindo contribuir. Então, por isso que a gente cobra o Carille também nesse sentido. Quanto tempo isso não acontece? De você olhar para o banco do Vasco e esse banco mudar a história de uma partida. Tá acontecendo esse ano. No ano passado não tinha isso. Não tinha isso. O banco do Vasco não mudava a história do jogo. Esse ano, por 2 oportunidades. Claro, mérito do Carille, momento certo, a mudança, com certeza trabalhou nesse sentido também, mas fica difícil quando você não tem opções, né? Dessa vez, esse ano, por isso que a gente está batendo nessa tecla. O Vasco tem o melhor elenco desde 2012. Isso é uma realidade, uma verdade. Fui, família, tamo junto, quero saber a sua opinião. Valeu, ótima semana, hein? Nós.